Olá pessoal, eu me chamo Bruno, sou aluno do mestrado em estomatopatologia, orientado pelo professor Jacques, e eu vou falar um pouco para vocês sobre condições malignizáveis de pele. É importante lembrar que esta aula não pretende substituir qualquer atividade didática presencial, nem serve como referência isolada de aprendizado, e tem como única intenção dar uma ideia geral das lesões e condições de pele relacionadas ao risco aumentado de desenvolvimento de lesões malignas. O estudo adicional em livros, artigos e revisões da literatura, assim como aulas presenciais na especialidade relacionada, ainda são fundamentais para a formação profissional. Bem, lesões malignizáveis de pele são alterações associadas a um risco aumentado de desenvolvimento do câncer. Ou seja, não necessariamente esse paciente irá desenvolver uma lesão maligna no futuro, mas essas, se essas condições forem negligenciadas, não receberem um tratamento adequado, os riscos de transformação maligna vão aumentar cada vez mais ao longo do tempo. Bem, a etiologia do câncer de pele pode ser dividida em fatores extrínsecos e intrínsecos. Dentre os fatores extrínsecos está a radiação ultravioleta, ou seja, a radiação proveniente da luz solar, a radiação ionizante, o fumo, o álcool e o HPV. E como fatores intrínsecos, fatores genéticos do próprio paciente, lesões precursoras, fatores imunológicos e o estado sistêmico, como desnutrição geral, por exemplo. Bem, a pele ela é a barreira de proteção externa do nosso organismo contra agentes agressores, ou seja, ela vai ser diretamente agredida por todos aqueles estímulos. E ela é dividida em 3 camadas, que é a epiderme, a camada mais externa, constituída pelo epitélio. A derme, que é a camada intermediária, é constituída por vasos sanguíneos que vão suprir o tecido, fibras nervosas, assim como os folículos pilosos, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. E a hipoderme, que é a camada mais interna, composta basicamente de vasos sanguíneos e células adiposas. Bom, na fotomicrografia nós podemos observar o epitélio de revestimento da epiderme, ou seja, um epitélio de revestimento estratificado, pavimentoso, ortoceratinizado. Se nós olharmos bem, podemos ver as diferentes camadas desse epitélio. A camada basal, ou seja, a camada mais profunda, que está intimamente relacionada com o tecido conjuntivo, é composta por células cúbicas e cilíndricas. É nessa camada onde vão ocorrer as mitoses, responsáveis pela renovação desse epitélio. Acima dessa camada está a camada espinhosa, que pode ser observada através das junções intercelulares entre os queratinócitos. A camada granulosa é formada por células que já estão em processo de morte e elas começam a liberar os grânulos de queratohialina, que vão gerar a camada córnea, que é a camada mais externa, composta por queratina, e ela é formada basicamente pelos restos dos queratinócitos mortos. Quando a pele está exposta a esses estímulos agressores, o epitélio vai começar a sofrer alterações que podem ser vistas na microscopia óptica. Os queratinócitos eles vão sofrer diversas alterações, como aumento da relação núcleo-citoplasma. Os núcleos vão ficar pleomórficos e hipercromáticos. Nós vamos observar um aumento na taxa de mitose, figuras de mitose atípicas.
disceratose, e o que vai levar o epitélio a ser chamado de displásico. Essa displasia pode ser considerada leve, moderada ou severa. Na displasia epitelial leve, essas alterações estão contidas na camada basal. Já na displasia epitelial moderada, essas alterações vão até a metade da camada espinhosa. E quando essas alterações passam acima da metade da camada espinhosa, vamos considerar uma displasia epitelial severa. A exposição excessiva à radiação ultravioleta da luz solar está relacionada à maioria das lesões malignizáveis de pele. Como a cabeça, o pescoço e o membro são as partes da pele que estão geralmente mais expostas à radiação solar, essas serão as áreas mais afetadas. Bom, nós podemos dividir a radiação em raios UVA e UVB. Os raios UVA, eles são menos potentes, porém eles conseguem penetrar mais profundamente a pele, causando danos a longo prazo. E geralmente eles não causam queimaduras. Já os raios UVB, eles são bem mais potentes e eles causam danos ao DNA dos queratinócitos, causando queimaduras e a longo prazo o câncer de pele. Bom, a exposição crônica à radiação solar está relacionada aos dois carcinomas de pele mais prevalentes, que são os carcinomas de células basais e os carcinomas de células escamosas. Já no melanoma, não foi observada uma relação entre a exposição crônica e a presença dessas lesões, estando ela mais relacionada a uma exposição aguda. Bem, o câncer de pele ele representa 25% de todos os tumores malignos no Brasil. E dentro do câncer de pele, o carcinoma de células basais é o mais prevalente, com 70% dos casos. O carcinoma de células escamosas representa 25% dos casos e o melanoma apenas 5%. Entretanto, o melanoma é o câncer de pele que mais mata, ou seja, é o câncer de pele mais agressivo. E a estimativa do Instituto Nacional do Câncer para 2016 é que surjam cerca de 175.760 novos casos de câncer não melanoma e 5.670 novos casos de melanoma. Bom, a prevenção baseia-se na proteção contra a radiação solar, usando vestimentas adequadas, acessórios protetores e o horário adequado, ou seja, evitando se expor ao sol entre o período entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde. O exame clínico da pele deve fazer parte do exame físico de rotina, mesmo que a queixa principal do paciente não seja relacionada à pele, dando-se especial atenção aos grupos de risco, que são indivíduos de pele clara, trabalhadores que estão diretamente expostos ao sol, como trabalhadores rurais, pescadores, para que lesões suspeitas possam ser encaminhadas para centros especializados, onde o diagnóstico possa ser realizado. Deve-se observar sinais de transformação dessas lesões em melanoma. Observando a figura, nós vemos que lesões assimétricas com bordas irregulares, com cor variável, ou seja, a lesão possui múltiplas cores, com diâmetro maior que 6 mm e evoluindo rapidamente
são lesões que mostram um risco bastante aumentado de transformação em melanoma. Dando sequência à nossa aula, primeiramente nós vamos falar sobre condições malignizáveis não associadas ao melanoma, ou seja, lesões que podem transformar-se em carcinoma de células escamosas ou carcinoma de células basais. E posteriormente, iremos falar sobre as condições associadas ao melanoma. A primeira condição malignizável, e também a mais prevalente, é a ceratose actínica, que é um neoplasma em resposta à exposição prolongada à radiação ultravioleta. Ela é caracterizada por placas múltiplas, discretas, achatadas, verrucosas ou ceratóticas, avermelhadas ou normocrômicas, medindo de 3 mm a 1 cm. Essa lesão acomete geralmente pacientes idosos, ou seja, pacientes que passaram a vida inteira expostos à radiação ultravioleta. Essas lesões podem regredir espontaneamente e possuem um risco de transformação maligna de 10%. Nós observamos queratinócitos pleomórficos na camada basal, como observados nas setas, uma hiperceratose no asterisco e uma presença de infiltrado inflamatório no tecido conjuntivo subjacente. O tratamento da ceratose actínica é a remoção e o acompanhamento dessas lesões, devido ao risco de transformação maligna. Dentre os tratamentos, a crioterapia com nitrogênio líquido, ela visa destruir as células epiteliais afetadas e é usada em lesões dispersas ou limitadas em número. E estudos mostram 39 a 83% de cura. A curetagem é a remoção mecânica das células afetadas. Ela também é usada em lesões únicas que necessitam de biópsia ou lesões hipertróficas recorrentes. E a terapia tópica ela é usada em áreas cobertas por dano actínico, onde as lesões clínicas e subclínicas precisam ser tratadas. Ou seja, quando o paciente possui tantas lesões que tratamentos como a crioterapia e a curetagem não seriam eficientes para tratar também as lesões subclínicas. O imiquimod creme a 5%, ele gera 84% de cura com 12 semanas de tratamento. O 5-fluororacil gel mostrou 62,5% de cura. E o uso concomitante de retinoides também pode melhorar os resultados. E a terapia fotodinâmica, ela se mostrou efetiva no tratamento de múltiplas lesões difusas, porém não é indicada para lesões mais espessas ou profundas. A segunda lesão é a quelite actínica, que é basicamente a ceratose actínica que ocorre na semimucosa do lábio inferior. Ela é caracterizada como uma alteração malignizável comum no vermelhão do lábio inferior, resultante de exposição progressiva excessiva à radiação ultravioleta. Nas fotos, nós podemos observar a região do lábio afetado, mostrando áreas esbranquiçadas com placas e também áreas ulceradas. Também podemos observar o apagamento do limite entre o vermelhão do lábio e a pele. No exame histopatológico, nós observamos o epitélio atrófico, displásico hiperceratótico e elastose solar, que é a destruição das fibras colágenas do tecido conjuntivo pela radiação ultravioleta. Nós podemos observar essa zona amorfa basofílica separada do epitélio por uma faixa de tecido conjuntivo normal. No tratamento da quelite actínica, a criocirurgia e a eletrodissecção são efetivos para lesões focais. O 5-fluororacil e o imiquimod
Também representam o tratamento das lesões subclínicas, havendo recorrência moderada. Eles são procedimentos mais baratos, porém mais demorados, o que exige a cooperação do paciente. E a vermelhectomia e a terapia com laser de CO2 são os tratamentos mais eficazes e possuem menor índice de recorrência, porém são os mais caros. Nós podemos observar nessa tabela que realmente a vermelhectomia e o laser de CO2 são os únicos tratamentos onde não observou-se presença de quelite actínica no follow-up dos pacientes. O ceratocantoma é uma proliferação epitelial autolimitada, muito parecida com o carcinoma de células escamosas. Ele é composto por pápulas solitárias que aumentam de tamanho rapidamente para formar nódulos em forma de cratera com um tampão central ceratótico, como podemos observar nas figuras. Aqui nós podemos observar a evolução de 3 semanas, mostrando que a lesão tende a ter um crescimento rápido, porém a maioria das lesões regride espontaneamente dentro de 6 a 12 meses após o início, frequentemente deixando uma cicatriz com área de depressão na região. Histologicamente, observamos uma extensa proliferação epidérmica com um tampão central de ceratina. Bem, a maioria das lesões regride espontaneamente. A incisão cirúrgica de lesões grandes deve ser realizada por motivos estéticos, e essa cirurgia tem uma taxa de recidiva de 4 a 8%. E tratamentos alternativos, como a criocirurgia, a injeção intralesional de agentes quimioterápicos e o imiquimod tópico. A doença de Bowe é considerada uma forma de carcinoma de células escamosas in situ de pele. Ele é caracterizado por lesões avermelhadas de crescimento lento, com bordas irregulares e superfície descamativa. Ocorre em áreas expostas ao sol ou em áreas expostas ao arsênico. Histologicamente, nós podemos observar acantose do epitélio, hiperceratose, disceratose e pérolas de ceratina, desorganização das camadas do epitélio e queratinócitos atípicos. O tratamento da doença de Bowe consiste na terapia fotodinâmica, que é o tratamento com maior eficácia e melhor resultado estético, além de outros tratamentos, como o 5-fluoruracil, que tem eficácia semelhante à terapia fotodinâmica, porém com maiores efeitos adversos, a crioterapia, que tem os mesmos resultados do fluoruracil, porém é menos doloroso, e o imiquimod, que é um tratamento eficaz, porém não há estudos comparando com outros tratamentos. O arsênico é encontrado naturalmente no solo, na água e na vegetação. E ele também é usado em indústria na produção de pesticidas, madeira e prata. Geralmente, ele está presente em baixas concentrações, porém em regiões onde, por exemplo, a água é contaminada com altas concentrações de arsênico, ou em trabalhadores da indústria que não recebem a proteção adequada, vão estar expostos por um longo período de tempo ao arsênico, causando hiperpigmentação cutânea, hiperceratose palmoplantar, lesões malignizáveis, como é o caso da doença de Bowman, carcinoma de células basais e carcinoma de células espinhosas. A úlcera de Marshall é uma condição maligna rara que surge em áreas de pele previamente traumatizadas
e inflamadas cronicamente. Ela pode ocorrer em regiões de cicatrizes de queimaduras, fístulas por osteomielite e úlceras venosas crônicas. Ela é uma lesão bastante rara, porém o carcinoma de células escamosas que se desenvolve a partir delas é bastante agressivo. O tratamento é a excisão cirúrgica com 3 milímetros de margens da base da lesão e a reconstrução com enxertos de pele ou músculo cutâneos. Nos casos mais avançados, de úlceras com mais de 10 centímetros, a radioterapia está recomendada. O xeroderma pigmentoso é uma doença autossômica recessiva rara, caracterizada pelo aumento da sensibilidade à radiação ultravioleta. Ela é causada por um defeito nos genes que codificam proteínas envolvidas no reparo do DNA através da excisão de nucleotídeos mal pareados. E existe também uma variante, onde o defeito ocorre no processo de síntese de DNA translesão, produzindo mutações. Então, as células epiteliais não serão capazes de reparar os danos causados pela radiação ultravioleta. As características clínicas são hipersensibilidade ao sol, com ardência e queimaduras, pigmentação por sardas, despigmentação em placas, ceratose actínica e transformação maligna que pode ocorrer em carcinoma de células escamosas, carcinoma de células basais ou melanoma. O diagnóstico clínico pode ser simples, uma vez que tais lesões cutâneas são raras em jovens. Porém, variações das características e severidade da doença podem tornar o diagnóstico mais difícil, sendo reconhecidas 8 variantes, cada uma com pelo menos um gene específico defeituoso. Além disso, o mesmo gene pode apresentar diferentes mutações. O tratamento consiste em evitar ao máximo a exposição ao sol ou luzes fluorescentes. O tratamento das lesões malignizáveis é feito com 5-fluororacilo e miquimod tópicos, e as neoplasias malignas devem ser excisadas através de cirurgia de Mohs, que é uma excisão controlada microscopicamente. A excisão conservadora com amplas margens de segurança deve ser evitada, por levar ao pior prognóstico para o paciente. Antigamente, essas neoplasias malignas eram retiradas com amplas margens e, logo após, novas lesões surgiam nas áreas cicatriciais, o que levava o paciente a um estado onde era impraticável a realização de novas cirurgias. A próxima lesão é a acantose nigricans maligna. Ela é caracterizada por placas acastanhadas hiperceratóticas com textura aveludada nas áreas flexoras. Apesar de não possuir potencial de transformação maligna em si, ela representa um marcador cutâneo para neoplasias malignas internas. A principal malignidade que esses pacientes apresentam é o adenocarcinoma do trato gastrointestinal. E 5% dos adultos afetados não apresentam neoplasias malignas associadas. No caso, seria a acantose nigricans benigna. No exame histopatológico, nós observamos hiperceratose, papilomatose e acantose do epitélio. Agora vamos passar para a segunda seção da aula, que são as condições malignizáveis associadas ao melanoma. Primeiramente, nós vamos discutir o nevomelanocítico adquirido, que é uma proliferação benigna de células névicas provenientes da crista neural. Os adultos brancos possuem em média de 10 a 40 névos, e essa lesão em si não tem potencial de transformação maligna.
O nevo é classificado clínico e histopatologicamente em juncional, composto e intradérmico. O nevo juncional representa uma mácula marrom ou negra com menos de 6 milímetros. Essa lesão pode evoluir para uma pápula macia com coloração menos intensa e superfície lisa, compreendendo o nevo composto. E, por fim, o nevo intradérmico terá uma superfície papilomatosa com perda da pigmentação e presença de pelos. Histopatologicamente, o nevo juncional representa um agregado de células névicas na junção entre o epitélio e o tecido conjuntivo. Já no composto, esses ninhos de células névicas apresentam-se tanto no epitélio como no tecido conjuntivo. E o intradérmico ou intramucoso, que é a variante intrabucal, as células névicas estão presentes apenas no tecido conjuntivo. Passamos agora para a primeira lesão malignizável relacionada ao melanoma, que é o nevo atípico ou displásico. Ele foi classicamente considerado como um precursor de alto risco do melanoma. Porém, ele é tido agora apenas como um marcador indicando o risco aumentado de melanoma, ou seja, os pesquisadores acreditam que essa lesão em si não se transforma em um melanoma, apenas é um marcador. Na maioria dos casos, esses nevos permanecem estáveis ou regridem, raramente transformando-se em melanoma. E eles estão presentes principalmente no tronco, além de áreas onde o nevo comum não se desenvolve, como o couro cabeludo, as nádegas e os seios. Clinicamente, ele se caracteriza como lesões solitárias ou múltiplas, com tamanho maior ou igual que 5 milímetros, bordas não definidas, pigmentação variada e ligeiramente elevadas, como podemos observar nas fotos. Histopatologicamente, a lesão apresenta cristas epiteliais alongadas, com aumento do componente fibroso na lâmina própria e presença de melanócitos de tamanho e forma variados. O tratamento é o acompanhamento dermatológico através de proteção solar, fotografias de corpo todo e ou dermoscopia. É importante que o paciente seja tratado por um dermatologista e essas fotografias de corpo todo e dermoscopia vão tornar possível o acompanhamento dessas lesões, ou seja, em um futuro exame, o dermatologista vai poder saber se a lesão evoluiu, se mudou de cor, de tamanho, etc. A remoção cirúrgica destes nevos deve se limitar às lesões com suspeita de melanoma ou que estejam sofrendo alguma alteração clínica. Algumas características vão aumentar ainda mais a suspeita de melanoma, como tons de azul acinzentado, vermelho e branco, características que diferem das presentes nos demais nevos, ou seja, um nevo que passou a ter características muito diferentes daqueles outros nevos presentes, uma evolução rápida, tanto de cor, tamanho ou forma, em questão de meses, ou se surgir uma nova lesão pigmentada em um paciente com mais de 40 anos. O nevo melanocítico congênito é uma variação do nevo melanocítico e ele é caracterizado por uma placa com coloração marrom a negra, superfície áspera ou múltiplas lesões nodulares. Também há a presença de hipertricose, que é a presença de pelos, e ele é dividido em pequeno, que é quando ele tem menor que 20 centímetros, e grande ou gigante, quando ele é maior que 20 centímetros. E foi calculado um risco de cerca de 6%
de transformação maligna para melanoma. O tratamento é a remoção completa das lesões por excisão cirúrgica conservadora sempre que possível. A maioria desses nervos são removidos também por fatores estéticos, desconforto e fatores psicológicos, além do risco de transformação maligna. E as lesões não removidas devem ser acompanhadas rigorosamente. O halonevo é um nevo melanocítico rodeado por um halo de hipopigmentação. Esse halo é causado pela destruição das células névicas pelo sistema imune do paciente. Múltiplas lesões podem estar presentes e a maioria dessas lesões pode regredir espontaneamente e pode haver persistência ou não desse halo. É importante observar as características do nevo central, pois se o nevo central também apresentar sinais de transformação de melanoma, essas lesões devem ser biopsiadas. Histologicamente, nós observamos características semelhantes ao nevo melanocítico adquirido, porém há um intenso infiltrado inflamatório crônico circundando e infiltrando a população de células névicas. Então, o tratamento é a remoção apenas dos nervos com suspeita de transformação em melanoma para avaliação histopatológica. A próxima lesão é o lentigo melanoma maligno. Essa lesão representa um melanoma in situ em sua fase de crescimento radial. Ele acomete a pele exposta ao sol de adultos idosos de pele clara e está localizado principalmente na região do terço médio da face. A lesão surge como uma mácula grande que se expande lentamente, com bordas irregulares e uma variedade de cores, incluindo a amarelo-amarronzada, marrom, negra e até mesmo a branca. Histopatologicamente, ele é caracterizado por uma proliferação de melanócitos pleomórficos na interface entre o epitélio e o tecido conjuntivo. Podemos observar a atrofia do epitélio e o infiltrado inflamatório crônico no tecido conjuntivo. O tratamento é a excisão cirúrgica ou tratamento tópico com imiquimod creme a 5%, 5 vezes por semana por 12 semanas, com excelente resposta terapêutica, como podemos observar na foto. Bom, para finalizar, eu gostaria de deixar alguns sites úteis, como o site da American Cancer Society, o site do Instituto Nacional do Câncer e do Skin Cancer Foundation. Leituras recomendadas e as referências da aula. Bons estudos!